Porque a gente olha para o lugar onde a gente quer chegar, às vezes é muito distante. E a gente que tem que quebrar ele a ponto de deixar ele pertinho da gente. Eu não consigo de hoje para amanhã chegar onde eu desejo daqui a um ano, mas eu consigo de hoje para amanhã fazer um pouquinho para chegar em dezembro de 2026 da forma como eu desejo. E essa é a grande maestria do planejamento. É você conseguir entender onde você está, olhar o seu repertório do último ano e saber as condições que você teve para criar aquilo dali e construir o seu caminho. E esse caminho, sem dúvida, depende de onde você está agora. Esse é mais um episódio do Você Pode Ser Mais, o podcast que impulsiona. Eu sou Polly Rezende, impulsionadora de mulheres e negócios femininos, e estou aqui hoje muito feliz por ter a presença de Ana Júlia comigo aqui. Quem não te conhece ainda, Ana Júlia? Quem é Ana Júlia? O que faz Ana Júlia? Onde então se esconde Ana Júlia? Tá bom, porque toda vez que alguém me pergunta assim, quem é Ana Júlia, eu me pergunto, será que eles querem saber quem eu sou ou o que eu faço? Então, quem eu sou? Eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa que ama a vida, sou uma pessoa que gosto de ter liberdade nos meus caminhos, nas minhas escolhas, que gosto de escolher as minhas escolhas e as minhas renúncias. E o que eu faço? Eu desperto coragem para empreender a vida através de projetos como a Cafeína. Faço consultoria também junto com empreendedores, dou mentoria para que as pessoas possam planejar melhor os seus sonhos e que possa ter a possibilidade de realizá-los também. E estou com alguns projetinhos a mais esse ano aí de 2026. Mas todos ligados à mesma coisa, despertar a coragem para empreender a vida. Despertar a coragem para empreender a vida. Uau! Quando você escuta, você pode ser mais. Como é que isso reverbera dentro desse processo de despertar a coragem para empreender a vida? Excelente. Eu acho que quando eu ouço Você Pode Ser Mais, a primeira coisa que me vem à cabeça é que a gente sempre pode ser melhor do que ontem e estamos sempre pior do que amanhã. Isso não significa que é um lugar de autocobrança e nem mesmo de chicotear a gente, mas é entrar num caminho de equilíbrio entre a autogentileza e a autocobrança, sabendo que sim, a gente pode ser melhor todos os dias. Então, para mim, que busco a coragem para empreender a vida, e esse lugar tem muita relação com aquilo que eu não posso, que eu acho que eu não consigo, eu me pergunto como tornar possível, e esse caminho de como tornar possível faz com que eu possa ser mais. Então eu me desenvolvo mais, eu acredito mais em mim, eu me amadureço mais, eu me desenvolvo mais no meio do caminho. Então, o Pode Ser Mais tem a ver com a gente, com nossas possibilidades, até porque o nosso desenvolvimento ele é elástico, né? Então, quanto mais a gente dá um estímulo, mais a gente alcança esse estímulo. Então, nós somos o resultado daquilo que a gente faz todos os dias. Então, a gente pode ser mais, a depender das ações que a gente faz todos os dias. Perfeito, perfeito. Com certeza, quem já acompanha aqui, ou Você Pode Ser Mais, já ouviu falar algumas vezes da formação empreendedora da Escola Cafeína. Que foi idealizado por Ana Júlia. E eu queria que você trouxesse aqui pra gente, assim, eu acabei de finalizar esse processo, estou, assim, muito saudosa ainda. Calma, vem recuperação. Em breve explico como. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, para quem ainda não sabe exatamente o que é a Escola Cafeína, né? Então, traz pra gente, a Escola Cafeína é uma forma forte, poderosa de empreender essa coragem para a vida, né? A gente entra na Escola Cafeína achando que vai aprender a empreender e a gente aprende a empreender a vida. Olha que coisa mais linda. Sabe o que é interessante, Polly? Quando você vai me perguntando assim, parece que há 9 anos atrás, quando a Cafeína começou, estava tudo muito estruturado e arquitetado na minha cabeça. Eu tenho o meu propósito de despertar a coragem para empreender a vida e por conta disso a Cafeína vai despertar atitude na vida das pessoas. Não era bem assim. Eu acho que o propósito, como o Kiko Kislansky fala muito, não é uma coisa que você cria, é o que você reconhece no meio do caminho. Então, ao longo da minha jornada empreendedora, que eu já tenho 15 anos empreendendo, é como se você fosse escolhendo caminhos, muitas vezes, que você não tem muita certeza se é aquilo que você quer, e você vai falando assim, isso aqui não faz parte de mim, isso aqui não combina comigo, isso aqui tem tudo a ver comigo, e você vai começando a perceber as semelhanças das escolhas que você fez. Então, a Cafeína foi uma dessas escolhas. E aí, quando eu junto o que é a Cafeína com o que sou eu na minha vida em relação a viajar, com os projetos que eu já tive em relação à viagem, é como se tudo tivesse ligado a esse despertar a coragem para empreender a vida. Só que em cada projeto eu faço isso de uma forma diferente. E aí quando eu vejo, eu falo assim, meu Deus, eu tô fazendo a mesma coisa, só que em lugares diferentes, com ferramentas diferentes, com públicos diferentes, mas eu tô querendo chegar ao mesmo lugar que é, você pode ser mais, sabe? É esse lugar. E aí a Cafeína,
ela tem um pouco disso. E a ideia da formação empreendedora, principalmente, só para trazer uma forma muito rápida, a Cafeína é uma escola de empreendedorismo. Eu gosto de falar que a gente é um movimento, porque eu acho que quando a gente pensa em escola, a gente está falando só sobre aulas, mas o movimento às vezes tem a ver com o que está escrito na nossa camisa, com a frase que está escrita num planner, com os movimentos que vão sendo gerados em torno da cafeína. Então não é a escola, é a cafeína, é a energia que a gente gera. Então, essa energia que a gente gera, a gente tem como disseminar ela de diversas formas. Seja ela através de um curso grão em grão, que é quando a pessoa vai lá e faz um curso avulso, uma dosezinha de cafeína. Se ela quer um tempo a mais, ela faz uma formação empreendedora, que ali ela consegue se desenvolver de uma maneira bem gradual, entendendo quais são os conteúdos que ela precisa aprender desde o início e avançando aos pouquinhos, implementando no negócio dela. A gente tem um in-company também, que é quando a gente vai até as empresas para poder levar isso, essa energia, ou para o time, ou para parceiros, ou para um grupo de clientes de uma outra empresa também, sabe? Então a Cafeína, ela leva essa energia de diversas formas, mas sem dúvida é na formação empreendedora que é onde eu consigo ver essa transformação dos CPFs para a lei dos CNPJs, porque a transformação ela precisa de hábito. E hábito ela precisa de frequência, repetição. Então, muitas vezes, se a gente tem contato com algo uma única vez, seja uma palestra, ou até de uma pessoa muito maravilhosa, a gente sai energizado de, vou mudar minha vida amanhã. Aí amanhã já vê os problemas, aí a rotina já automatiza de novo e a gente já esquece tudo que foi dito ontem. Então a gente precisa ouvir aquilo várias vezes, a gente precisa repetir aquilo algumas vezes, até a gente falar assim, realmente isso aqui tá gerando um impacto positivo na minha vida, eu vou mudar. E essa transformação, ela não acontece só quando a gente decide, porque cada um tem um repertório, tem uma história, tem uma dificuldade. Então entender tudo isso é muito importante para o nosso processo de entender como a gente pode ser mais, entender as nossas dores, as nossas crenças, a nossa história de vida, as nossas dificuldades para saber qual é o próximo passo que a gente pode dar. Então a Cafeína é esse lugar que ele se conecta totalmente ao meu propósito enquanto pessoa, mas que tem o seu propósito próprio e que eu gostaria e quero muito que ele prossiga até quando eu tiver, Deus livre guarde, já na minha missa do 7º dia, entendeu? Vai perdurar, com certeza, porque é um lindo Amém, propósito achei. e, assim, transforma muito, 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 de fato, a vida de quem passa pra cafeína. E aí tem um bordão lá que todo mundo fala, né, que só quem entende a cafeína, só quem vive a cafeína entende. É isso. Então, vocês precisam viver a cafeína para entender o que se passa e qual é o tamanho da transformação. E não fui eu que criei essa frase. Foram os próprios alunos. Que eu falei assim, olha, isso daqui faz sentido. Total sentido. Muito bom. Muito bom mesmo. E super indico, viu? Que se você ainda não conhece, vai lá conhecer. Tem alguns workshops também para você ir lá conhecer, ver como é a dinâmica e se surpreender que com certeza a transformação é garantida. Experimente uma dosezinha pequena. Se gostar, bota um pouquinho a mais. Se gostar, bota um pouquinho a mais ainda. Só não se vicie. Que a gente gosta de gente independente voando, entendeu? Eu sou dessas. Importante. Mas deixa as pessoas viciadas. Não tem jeito. E meu valor básico na minha vida é liberdade. Aí todo mundo querendo continuar. Gente, vocês precisam continuar a vida de vocês. Sigam! Que a Cafeína tá aqui. Inclusive, é a mensagem do último curso, né? Qual é a sua próxima transformação? Porque a gente quer que vocês continuem o caminho de vocês, sabendo que vocês não terão todas as respostas, mas vocês já sabem as perguntas que podem se fazer para encontrar as respostas. E eu acho que esse é o grande ponto da Cafeína. Inclusive, toda vez que eu crio um curso da Cafeína, que eu crio uma ferramenta e que eu treino os agentes de transformação, eu digo, a gente não tá aqui para dar resposta. A gente não tá aqui para dar manual de como ensinar a fazer uma ferramenta. A gente tá aqui para poder desenvolver mentalidades. Então, se eu vou e entrego, às vezes, sei lá, uma planilha, ou eu entrego a ferramenta que você pode usar, eu tô limitando essas pessoas a só usar o que eu estou recomendando. Então, o que eu preciso que eles entendam é o que você quer numa ferramenta. O que você tá buscando? Porque, às vezes, a ferramenta que tem hoje não vai lhe servir daqui a um ano e você vai continuar usando porque a gente falou que era boa. Então, a gente quer desenvolver a mentalidade, o senso crítico, principalmente agora que a gente está vivendo uma era onde a inteligência artificial vem dominando e tomando conta de tudo, de todos. E eu costumo sempre dizer assim, esse é um bordão que a gente criou para o curso de inteligência artificial que a gente ainda não deu, mas que eu vou fazer esse spoilerzinho. Que a conclusão que eu criei foi, a inteligência artificial é um copiloto no mundo onde a gente não tem pilotos prontos. Então a gente precisa preparar mais pilotos, porque senão a gente está entregando uma aeronave na mão de um copiloto que tem até noção, mas não tem a certeza, não tem o repertório, não tem o senso crítico de tomar uma decisão em um momento de turbulência. Então o que ele faz? Ele pega a inteligência artificial e vê tudo tão bonito,
tão sedutor e fala, é isso aí que eu quero. Mas às vezes não tem senso crítico pra dizer, não, não é isso. Então a cafeína é uma escola para preparar pilotos. Para que eles possam realmente comandar a sua vida. É esse lugar, entendeu? Perfeito. Eu recebi uma pergunta de uma amiga, grande amiga, que né, me acompanha e sabe que eu estava na Escola Cafeína, coisa e tal. E aí ela perguntou assim, amiga, eu vi que o podcast nasceu nesse período e você passou a fazer um evento que é o Ser Mais, né? Você aprendeu a fazer o passo a passo na cafeína? E não e sim. Gostei, também quero saber essa resposta, me conte. Não e sim. Porque, de fato, lá na cafeína, eles não me deram nenhum passo a passo, mas eu fui preparada para construir da minha forma, do meu jeito e dentro do que eu acredito, né? Então, esse passo a passo, que é a receita do bolo que talvez você esteja buscando, não é lá que você vai encontrar, né? Mas toda a preparação, todo o arcabouço do que você precisa entender para você criar da sua forma, do seu jeito, a sua receita, você vai ter, né? Pauli, maravilhoso que você trouxe. Inclusive, essa frase gerou até uma brincadeira quando a gente estava criando o curso de oratória. Porque tinha assim, em um dos slides, oratória não é receita de bolo. Eu falei assim, vamos mudar essa frase? Eu quero colocar assim, oratória é receita de bolo. Como assim, Ana Júlia? Você cria o seu bolo. A gente tem que parar de querer criar os mesmos bolos. A gente tem repertório e autenticidade suficiente para criar o nosso bolo, do nosso sabor, com a nossa cobertura, com os nossos toppings, né, que a gente chama, para poder colocar em cima do bolo da forma que a gente quiser. Só que a gente precisa de estímulo, do passo básico. No mínimo, eu sei que eu vou ter que bater a massa do bolo, né? Então, quais são os ingredientes básicos? Talvez eu possa lhe dizer, mas tem que fazer um incremento a mais. Então, assim, a gente entender que essa receita é a gente que vai criar é muito, mas é muito valioso. Porque às vezes as pessoas esperam esse caminho, e aí o que que o mundo esse mundo digital entrega? Ele entrega o caminho. Ele entrega a promessa. Ele entrega, se você fizer esse curso, você vai faturar milhões. Se você fizer isso, você vai alcançar tal e tal coisa. Eu tô um pouco cansada disso. E eu tô cansada num lugar de... Eu nem penso se eu vou me render, porque eu sei que eu não vou. Eu não vou me render a um lugar de vamos criar igual. Porque não tem como. Você dá o estímulo, mas a intenção, ela é uma. A reação, ela muda a cada ser humano. Então, quando a gente cria algo e coloca como um passo a passo de você tem que fazer assim, depois dessa forma, as pessoas até fazem. Mas qual é o resultado disso? Você vê uma internet com conteúdos muito parecidos, anúncios que você já sabe, já tem uma previsibilidade do que é que ela vai falar, do que é que ela vai prometer. Produtos que você tem uma apresentação lindíssima, mas quando você abre, você vê que não tem muito conteúdo, é vazio, é superficial. Isso é o que as pessoas seguem de receita de bolo. Eu sou totalmente contra, mas eu sei que eu acabo indo de encontro ao que o mundo digital estimula tanto da gente. Eu acredito que esse lugar mais analógico da cafeína, e que eu espero que nunca se perca, e que inclusive seja ainda mais valorizado com o mundo da inteligência artificial, lembre para as pessoas que a gente tem que colocar o nosso tempero. A gente tem que colocar nosso dendê, sabe? Pra poder fazer a diferença que a gente quer. Então, excelente resposta. Eu fico muito feliz, inclusive, em saber que você captou a mensagem. E que você não tinha como sair de lá com tudo pronto. Da forma que seria igual pra todo mundo. Porque se fosse assim, a gente pegava um planejamento pronto e falava assim, siga. E nem precisaria ter aula. Era um livro. Eu faria um livro em vez de fazer uma escola. Entendeu? Vem por aí. Ai, feliz. Muito bom. Muito bom. É isso. E aí, se trouxe aí, né? Fazia o planejamento pronto, e aí, quando se fala em planejamento, né? Ana Júlia já aparece, porque ela traz muito de planejamento. Estamos aí, findando o ano, né? Momento mais do que propício para a gente olhar o que foi planejado para o ano e planejar o próximo ano, né? O que você poderia trazer para a gente de estratégia para realmente traçar um planejamento adequado para o próximo ano, para que a gente chegue ao final de 2026 e olhe para trás e, poxa, eu planejei, né, com mais eficácia, eu planejei direitinho, eu consegui alcançar o máximo que me pôde ali, né, que foi possível para mim. O que você poderia trazer para a gente aí? Legal. Sim. Essa é a época que a gente começa a ver as decorações natalinas, e aí eu me lembro. Está faltando exatamente, que dá até hoje dia 11? Está faltando exatamente 19 dias, 20 dias, para a gente fazer tudo que a gente planejou o ano inteiro. Eu adoro essa frase. Não é minha não, viu? Não sei nem de quem é, mas acho ela sensacional. E é mais ou menos como a gente vive, né? A gente não, que a gente é muita gente. Como a maioria das pessoas vivem. E eu fico muito triste com isso, porque eu acredito que
Quando a gente chega no final do ano, a gente não sente orgulho de como foi o nosso ano, a gente vai somatizando frustrações, a gente vai somatizando na nossa mente aquela que não acredita muito naquilo que a gente faz, a gente vai somatizando aquele lugar de você não é capaz, não tente de novo não, você não merece o que você quer. E muitas vezes a gente coloca isso como uma culpa do universo, da vida. E eu sei que a vida é muito difícil, que tem muitos desafios. E para cada pessoa e cada história, diferentes desafios. Eu consigo entender tudo isso. Mas eu não tenho dúvida que o planejamento... Eu não posso falar de forma convicta, porque eu posso falar da minha vida, mas ele mudou a minha vida. O planejamento muda a minha vida. E as pessoas que eu tive contato e que eu vi que usam e que estão usando até hoje planejamento, eu vejo o quanto o planejamento muda vidas. Porque o planejamento é uma forma que você tem de olhar para onde você está hoje de maneira muito fácil de explicar. O planejamento é você olhar a vida que você tem hoje, aonde você está hoje, para onde você quer ir e criar um caminho para isso. E aí a estratégia que eu vou dar diante da pergunta que você me fez é: o que é que você tem que fazer quando você pensa em um planejamento? Normalmente as pessoas elas pensam apenas aonde elas querem ir. Elas esquecem de avaliar aonde elas estão, o contexto que elas têm, os recursos que elas têm no momento, as dificuldades que elas estão vivendo. E elas esquecem ainda mais de criar o caminho para chegar lá. E aí, o que é que elas fazem? Elas não acompanham e aí, quando chega no final do ano, elas lembram: nossa, ano passado, eu fiz uma lista de objetivos que eu gostaria de realizar. Poxa, isso aqui até que aconteceu. E aí é como se a gente contasse com o universo e eu acredito muito nele, ele trabalha com a gente. Eu costumo dizer que Deus é meu sócio. Ele não me deixa desamparada, mas a gente tem que fazer por onde? Fazer por onde é entender que, nesse momento, esse podcast, esse episódio que a gente tá gravando aqui, tá me levando a algum lugar e tá te levando também. Você sabe onde é que tá te levando? Porque eu sei onde é que pode me levar. Então é entender aonde todas as nossas ações nos levam pra gente escolher diariamente o que a gente quer fazer e o porquê a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo. Então o planejamento é uma ferramenta muito importante para isso. E o que eu trago como estratégia é: quer planejar? Vamos diferenciar o que é desejo do que é objetivo. Desejo é aquela vontade que não tem nada para metrificar, não tem um indicador para acompanhar. Vou pegar um exemplo básico: quero emagrecer. Desejo. Quero emagrecer 3 quilos até dezembro de 2026. Objetivo. Eu tô dizendo o que eu quero. Eu tô dizendo quando eu quero. E se eu quiser dividir isso em metinhas, eu vou colocar assim: eu quero emagrecer meio quilo a cada mês a partir de janeiro de 2026 até dezembro de 2026. Então eu tô quebrando isso em metas. Então, o planejamento estratégico, às vezes, ele fica muito monstruoso, porque a gente olha para o lugar onde a gente quer chegar, às vezes é muito distante. E a gente que tem que quebrar ele a ponto de deixar ele pertinho da gente. Eu não consigo de hoje para amanhã chegar onde eu desejo daqui a um ano, mas eu consigo de hoje para amanhã fazer um pouquinho para chegar em dezembro de 2026 da forma como eu desejo. E essa é a grande maestria do planejamento. É você conseguir entender onde você está, olhar o seu repertório do último ano e saber as condições que você teve para criar aquilo dali e construir o seu caminho. E esse caminho, sem dúvida, depende de onde você está agora. Então, se eu sou uma pessoa que usa o planejamento há mais de 10 anos da minha vida, eu tenho muito mais facilidade do que alguém que começou hoje. Ao mesmo tempo que, se eu estiver usando inteligência artificial hoje, eu não tenho a mesma facilidade de quem já trabalha com isso há 3 anos. Então, a gente tem que entender onde a gente está para saber os objetivos que a gente vai criar. Senão, ele fica algo muito superestimado e a gente não consegue alcançar. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não para um momento da vida para planejar, a gente vai deixando a vida da gente nos levar. E uma coisa que muitas vezes eu vejo as pessoas falarem que elas confundem: planejamento não controla nada, não garante nada. Mas ele dá um norte, ele dá um caminho para, se em algum momento as coisas mudarem de lugar, você sabe para onde voltar. O planejamento lhe dá comando, nunca controle. E esse comando que a gente tem que assumir na nossa vida e saber é para que eu quero ir, mas sem querer mudar as coisas aqui, mudou a rota, mas eu vou trazer de volta pro lado de cá, que é onde eu quero ir. O planejamento nos dá essa condição de escolher. Sem planejamento, a gente nem percebe, porque o automático faz a gente perder um pouco a presença. E sem presença a gente só faz, porque a urgência toma conta da nossa cabeça, sabe? Então, planejamento não precisa ser feito só em dezembro. A gente pode escolher a melhor época que a gente quiser pra gente. A mais calma, talvez. Mas eu sei que esse é o momento que a gente pensa, porque são ciclos, né, que se fecham e que faz a gente pensar: um ano se passou e o que eu fiz? O que eu vou fazer no próximo ano? Então, que se for essa energia, massa, utilize ela. Mas se você não puder fazer agora, faça em janeiro. Se não puder fazer em janeiro, faça em fevereiro. Faça. Porque, com certeza, eu tenho mudado um pouco minhas frases. Eu tenho parado de falar com certeza, todo mundo, porque eu não tenho garantia de nada, entendeu? Eu posso dizer que, com certeza, alguma coisa vai mudar na sua vida. Não sei se pra bom ou pra ruim, porque o planejamento, ao mesmo tempo que ele é massa, ele é esclarecedor,
ele também gera impactos bem delicados de você ter clareza do que você está deixando de fazer. Então, ele é um realce de suas falhas também. E quando ele realça nossas falhas, às vezes a gente não tem condição de olhar pra ele, a gente fica muito triste também. Então, o planejamento, ele é maravilhoso, ao mesmo tempo que ele é... Sabe aquele chefão ali? Ei, você deixou de fazer tal coisa ontem, por quê? Você sabe o impacto disso? Esse é o planejamento. Então, a gente aprende a ser nosso próprio chefe. Porque a gente aprende a olhar pro que a gente planejou e se perguntar, se eu não fizer isso hoje, qual é o impacto? Eu que tô escolhendo não fazer, então eu tô escolhendo o resultado disso também. Forte. Muito forte, planejamento é forte. E aí, isso aí que você vem falando, para quem também tem a disciplina, né? Porque traçar o planejamento e ter o chefe ali, né? E aí, o que que você fez, o que que você não fez, qual foi o impacto disso? Mas se a pessoa não tiver, né, a consciência, a disciplina, de fato, de olhar para esse planejamento, para quando for preciso replanejar, para quando for preciso realmente, né, voltar 2 passos atrás, não vai surtir muito efeito, né? Então, acho que a disciplina, ela anda muito junto ali. E é um outro ponto também que muitas pessoas têm uma certa dificuldade de encontrar esse ponto da disciplina. Você falou tudo, porque aí eu volto a falar da cafeína. Quando eu montei a cafeína, eu pensava assim, vou montar as ferramentas, aí a gente vai ensinar para as pessoas a rede social para empreendedores na época, há muito tempo atrás, sobre como é que elas podem criar conteúdos para rede social, há muito tempo atrás, tá? E aí a gente vai entregar a ferramenta e depois vamos fazer também um curso de planejamento. E aí eu pensava o seguinte, entregamos as ferramentas, ensinamos o passo a passo, todo mundo vai fazer. Eu comecei a cafeína acreditando fielmente que as pessoas só precisavam aprender as ferramentas e saber fazer. E aí foi a minha maior frustração. Eu entendi que não. Que cada um é um, de verdade. E que cada um tem mais habilidades do que outras. E que a gente pode desenvolver elas. Eu vejo as habilidades como um músculo mesmo. Um músculo de academia. Se eu malho um braço e não malho o outro, eu vou hipertrofiar apenas o lado direito, não o esquerdo. A mesma coisa é, se eu malho a minha disciplina, eu vou desenvolver minha disciplina. Se eu não malho minha autoconfiança, eu não vou desenvolver minha autoconfiança. Então as pessoas às vezes querem alcançar a disciplina, mas elas não estão malhando ela. Elas não estão fortalecendo esse lugar. Elas acabam tendo dificuldade. Então tem as pessoas que eu acredito muito nisso, que têm perfis comportamentais que são mais disciplinares, que teve uma educação dentro de casa mais disciplinar, que passou por um colégio às vezes militar, que também foi mais disciplinado, que ajuda, ela tem muito mais lembranças e memórias de disciplina. E outras pessoas não. Vou dar um exemplo. Eu não sou uma pessoa disciplinada. Eu me desenvolvi. Eu sou uma pessoa corajosa. Só que a coragem é como se ela arrastasse as outras habilidades. Porque como eu tenho coragem, eu me jogo. É quando eu vi, eu já tô lá. Então eu não tenho outra opção a não ser fazer. Aí a coragem puxa a minha determinação, que puxa a minha disciplina. Mas ainda assim, eu dou as minhas quedas. Mas o que eu faço para desenvolver elas? Eu faço atividade física. Por quê? Porque se eu tenho dificuldade com disciplina, eu vou aplicar ela a um lugar que eu tenha dificuldade. Eu não tenho dificuldade de trabalhar todo dia, porque eu amo. Eu não sou mais workaholic, mas eu sou work lover. Eu gosto do que eu faço, eu já escolho o que eu faço. Não é mais aquela coisa de vou aqui morrer trabalhando, não é isso. Mas a disciplina eu não consigo criar dentro do trabalho, porque pra mim já é fácil. Então eu crio aonde é difícil pra mim. Correr, Maria, é difícil demais. Eu corro tipo assim, que horas vai acabar isso aqui? Aí termino, acabei. Mais uma disciplina para minha conta. Então eu tô o tempo inteiro me desenvolvendo também para que eu não me perca, para que eu não caia, porque eu sei que a disciplina me leva principalmente nos momentos difíceis. E aí tem um outro ponto que é interessante, as pessoas querem desenvolver a atitude quando elas precisam. A gente tem que desenvolver a atitude quando a gente não precisa. Tem um professor meu de luta que fala assim, é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. E eu uso isso também como as minhas habilidades empreendedoras, como as minhas atitudes que a gente chama de soft skills também, né? Eu tenho que desenvolver uma disciplina. Quando chega uma crise na cafeína ou em qualquer outro lugar, a minha disciplina já tá aqui comigo. Então eu não vou passar dificuldade com ela, entendeu? Porque ela tá aqui do meu lado. Agora, se eu quiser desenvolver a disciplina agora, eu não vou conseguir. A mesma coisa é a presença, que você viu muito isso agora no último curso. Eu tinha dificuldade de ter presença. Aí eu queria desenvolver ela quando eu tava em apuros, não vou conseguir, linda. Você tem que preparar seu corpinho, sua mente antes. Aí eu tenho um tempo já preparando isso. E hoje, quando eu consigo me calar, me silenciar, me ouvir, prestar atenção em mim, saber dizer não, de alguém perguntar, Ju, vamos se ver? Não, não posso. Por quê? Porque eu quero ficar sozinha. Vixe, na Júlia é estranha. Sou mesmo. Sou estranha. Sabe por quê? Porque eu defino os limites pra mim e pra eu ser melhor pra você também.
E a gente tem que aprender a fazer isso. Então, disciplina, coragem, paciência, presença e qualquer outra habilidade, ela é treinável. A gente pode ser mais em qualquer uma delas. Mas é desafiador, porque é um hábito. E um hábito, no primeiro impacto, gera mais dor. No segundo, já é um pouco melhor. E às vezes a gente espera ter a motivação para fazer. E na verdade é o contrário. Você tem que ver o resultado para depois você ter motivação. E para você ver o resultado, você tem que fazer. E fazer sem vontade. Fazer sem entender, nem sem entender o porquê você está fazendo. Fazer sem ver o resultado. Mas sem dúvida, você tem que saber o porquê você está fazendo aquilo ali. Porque é o porquê que sustenta o processo. É o porquê que faz você continuar. É isso. É complexo, viu? Não é só ferramenta, não é babado. Eu estava falando aqui anteriormente da potência que foi justamente esse último curso, né? E o quão foi importante a gente ficar sozinha, cada um com si, né? Que a gente não tem essa consciência. A gente é muita gente, mas na maioria das vezes as pessoas não têm a consciência do quanto é importante olhar para dentro mesmo e ficar com você mesma, né? E ali perceber exatamente, conseguir ouvir todas essas vozes internas que estão aqui, que no normal do cotidiano a gente não, né, não consegue perceber o quanto elas nos empatam de dar esse passo, o quanto elas nos impedem de tomar uma decisão, o quanto elas realmente sabotam a gente no que a gente quer fazer, né, mesmo tendo um porquê. Você falou aí, Paulo, e me veio uma coisa na cabeça, assim, quando você fala. Eu não sei se as pessoas percebem a importância, né, de estar com a gente. E eu acho que isso faz muito sentido e vai até um pouco além. Nem todo mundo tá pronto pra ser a sua companhia. Às vezes a sua companhia é muito desconfortável. Às vezes a gente não aguenta a nossa cabeça, os nossos pensamentos, as nossas dores. Então a gente tem uma necessidade social muito grande. A gente tem uma necessidade de reconhecimento, às vezes, muito grande. E a gente não consegue observar que, na verdade, o que tá faltando é só um pouquinho de tempo pra gente mesmo, entendeu? Então, é difícil ficar com a gente se a gente não estiver resolvendo esses conflitos que existem aqui dentro de nós, entende? Então, talvez eu também já tenha passado. Eu passei por isso por muito tempo, só que eu não tinha consciência que eu tava passando por isso. Eu já cheguei em fase da minha vida que eu tive um relacionamento que era maravilhoso, meu relacionamento, mas ele acabou. E quando ele acabou, eu chorei muito. E sabe o que eu fiz? Eu botei no despertador. Quando tocar, vou levantar e minha vida vai continuar. Olha que loucura! Eu já fui essa pessoa. De tipo assim, já deu, já senti o suficiente. Quem disse que eu que posso determinar o que eu vou sentir? Então hoje eu sinto até não sentir mais. E isso me permite com que eu fique comigo, com que eu ache a minha companhia, a minha solitude super agradável. Uma vez eu fiz uma reflexão, que eu adoro ficar fazendo reflexão na rua. Eu vi uma pessoa na rua, assim, na praia, sozinha. Aí eu olhei pra ele assim, que massa, né? A ser a própria companhia, essa solitude, esse lugar de gostar de sair sozinho. Aí eu pensei, quem não gosta de sair sozinho por N motivos e fatores, deve olhar pra essa mesma pessoa e dizer, nossa, deve ser insuportável essa pessoa. É o tal dos óculos, né, que a gente coloca diante da forma como a gente enxerga a nossa vida. E, sem dúvida, a presença e o estar com a gente é uma potência gigantesca. E depois que eu entendi isso, eu não negocio as minhas reuniões comigo. Elas são diárias, eu tenho reunião todo dia comigo. Porque eu preciso cuidar de mim antes de cuidar de qualquer pessoa, de qualquer negócio. Então, assim, a gente vai se fortalecendo cada vez mais, porque a gente vai entendendo quais são as nossas reais necessidades, né? E entendendo o que que a gente precisa realmente potencializar e melhorar, qual habilidade, enfim, né? Qual ponto que precisa ali realmente dar mais atenção, né? Então, eu acho também que é muito poderoso essa reunião, a gente com a gente mesmo, e esse momento de. E é agora então que eu aprendi na prática Viu? o quanto é importante. Foi muito, muito, muito poderoso. Daqui a pouco você vai fazer um episódio você com você mesma. Esse episódio é eu comigo mesmo pra falar da importância da presença na minha vida. Ótima Muito sugestão. bom. O que é isso? Acho que será o primeiro episódio de 2026. Vai ser inédito. Tipo assim, qual podcast você fez com você mesma? Você se entrevistando, entendeu? É o que a gente faz quando a gente tá meio sozinho. Exatamente. E é muito poderoso mesmo, mesmo. Acho que traz cada vez mais ferramentas pra gente empreender a nossa própria vida, né? A gente vai entendendo, de fato, quais são os pontos que a gente precisa realmente olhar com mais clareza, olhar com mais firmeza, com mais cuidado. Acho que Essa é a palavra, clareza.
Quando alguém me pergunta assim, Ju, qual é a principal ferramenta assim que você sugere para empreender? Vou falar a principal ferramenta para qualquer coisa na vida, clareza. Clareza. E como é que a gente consegue ela? Parando, escrevendo, pensando, avaliando, comparando, não pessoas, comparando a minha própria vida com a minha própria vida, comparando o meu último ano com o meu próximo ano, ou com o ano presente. Então, a clareza, ela traz uma lucidez absurda, a ponto de as intercorrências que aparecem no meio do caminho, elas não nos abalam tanto quando a gente tem clareza, porque a gente sabe quem a gente é. O mundo à nossa volta tem muitas informações que contrariam ou que trazem ruídos pra gente. E essas informações, por momentos, a gente acredita nelas também, sabe? E tem algumas que fazem parte do que a gente realmente acredita e outras não. A gente tá sendo só levado por essa manada de pessoas que acreditam nas mesmas coisas sem um senso crítico. Então a clareza traz lucidez pra gente. E essa clareza, ela vem da presença, ela vem do ficar com a gente, ela vem do refletir sobre o que estamos fazendo todos os dias com a nossa própria vida, para empreendê-la também. É bem importante. É sério, clareza é absurdo. Você traz aí, que é como é que a gente consegue a clareza? É estando com a gente mesmo, é escrevendo, é refletindo? Mas mesmo assim não é tão simples de chegar ao ponto da clareza, né? Não. É como se... Vamos comparar a clareza a uma lanterna num lugar escuro? A clareza, às vezes, ela é focal. Eu pego a lanterna e tô num lugar escuro. Aí eu tô vendo um pouquinho ali. Aquilo ali já me dá uma segurança de dar um próximo passo. E aí, quando eu coloco a lanterna um pouquinho pro lado direito, eu já vejo um pouco mais. E aí, vou ganhando um pouco mais de confiança. A clareza não é uma lâmpada como essa que tá aqui deixando a gente enxergando tudo. Não é isso que é clareza. A clareza é o confiar num pouquinho que a gente consegue enxergar. E querer ver um pouco mais. E querer dar o próximo passo pra enxergar o que é que tem adiante, sabe? Então, a clareza também é construção. E a gente nunca vai ter 100% de clareza. Sim. Nunca vai ter. Mas nós podemos buscar recursos para buscar essas clarezas. Então, tem gente que gosta mais de leitura, tem gente que gosta mais de anotar um diário, tem gente que gosta de mais de terapia, tem gente que gosta de imersões. Eu gosto de tudo. Quanto mais você fizer, melhor. Nunca vai ser ruim, sabe? Até porque aquilo que eu falei antes de começar o episódio, não é sobre quem eu sou, é como eu estou. Então, às vezes, a pergunta que você vai me fazer agora, eu vou responder uma coisa, mas daqui a um ano eu vou responder outra. Se você me perguntasse há um ano atrás, eu responderia outra. E não é que eu mudei, é que nesse momento o contexto tá diferente. A clareza tá diferente dentro do processo também. Então, respeitar esses ciclos é muito importante. Mas, às vezes, entender onde foi que mudou é ainda mais importante. Porque, às vezes, a gente só percebe, não sou mais assim. O que aconteceu comigo? Não, peraí, calma. Aconteceu tal e tal coisa naquele ano que me fez perceber aquilo dali. Por isso que eu falo sobre essa vida muito corrida. Eu já tive muito essa vida corrida, não condeno quem tem. Tem momentos da minha vida que eu preciso voltar a ter, mas não gosto dela mais. E sei da necessidade desse corre, muitas vezes, para alcançar aquilo que a gente deseja. Então, não tô aqui pra apontar, nem julgar, nem dizer não faça. Mas até na época que eu era muito corrida, eu sempre escolhi um momento comigo. Mas eu não sabia da potência. Eu só sabia que aquilo me fazia bem, mas não entendi o porquê. E eu tenho certeza que aquilo ali me ajudou hoje a formar a clareza que eu tenho hoje sobre o quanto é importante estar comigo, sabe? Então, assim, muitas vezes não focar tanto na dificuldade que a gente vai ter de encontrar essa clareza, mas nos recursos que a gente tem para tê-la diante do que a gente tem. E sem dúvida, viver no automático, fazer as coisas da mesma forma todos os dias, ser um mínimo de acompanhamento, a gente não vai ter clareza. Eu uso o meu planner para ter clareza. Porque eu avalio pelo meu planner como foi o meu mês e eu anoto no final de um mês como foi o meu mês anterior. Então, no final de um ano, eu consigo ver as lições aprendidas de cada mês. Eu não preciso ter memória para lembrar como era 12 meses atrás, porque eu não vou ter. Vai ter. Então, o planner me lembra sobre isso. E ele fala, meu Deus, não é que eu vivi isso mesmo? Poxa, legal, então em 2026 eu vou fazer um pouco diferente. A gente tem que praticar esse exercício de alguma... A gente tem que nada. Se a gente precisar ter clareza e achar importante, é importante que a gente encontre uma ferramenta que seja a nossa cara para fazer isso acontecer. A minha é o planner. Para outras pessoas, sei lá, às vezes é conversar com o chat GPT. Cada um tem sua forma e tá tudo bem. Entendeu? Que tipo de adjetivo você acha que é mais importante para completar Você Pode Ser Mais? Qual que seria a palavra-chave para Ana Júlia? O adjetivo
primordial para completar. Você pode Você é ser muito mais do que- tendenciosa, Polly. Por quê? Vou fazer a pergunta. Você tem algo... Todo mundo. Você é muito tendenciosa. Qual você acha que eu vou falar? Sei. Não tenho a mínima ideia? Planejadora. não. Eu achava que era planejadora. Não, então eu vou falar. Eu Você pensava que ia pode ser ser tendenciosa. Corajosa. Corajosa. Coragem, tem coragem aqui ó, nas minhas tatuagens. Corajosa, porque é aquilo que eu acredito, tá? Isso não é uma teoria que eu li, que eu vi em algum lugar, mas eu acredito nela. Eu acredito que tem habilidades que tem uma força de puxar outras muito maior. E eu acho que a coragem é esse lugar. Vou dar um exemplo. Se eu tiver que pular de paraquedas e eu tiver a coragem de saltar, eu tenho alguma outra opção a não ser soltar Esqueci a mochila que tem lá atrás. Abrir, né? Do que abrir o paraquedas? Eu não tenho nenhuma outra opção. Então eu tenho que ter determinação para. Eu tenho que ter autoconfiança para parar junto com o meu instrutor no final dele. E eu tenho que ter gratidão se eu chegar viva lá embaixo. Então eu acredito que a coragem, ela puxa muita coisa. Então se a gente tem a coragem de dar o próximo passo, as outras coisas que acontecem é como se fosse realmente um movimento sistêmico. Você dá o primeiro passo, todas as pecinhas mudam junto. Então você vai ser forçada de alguma forma a desenvolver uma outra coisa, a dar o próximo passo que é importante na sua vida. Mesmo que seja de recuar, que também exige coragem. Então coragem pra mim, ela tá em tudo. Ela tá em tudo. Eu não consigo olhar pra uma pessoa que tá com medo de dar um próximo passo, que ela decidiu e não chegar no ouvidinho dela e perguntar se tá com medo de quê. Eu faço isso no Beach Park. Se eu chegar, antes da cafeína, eu ia pro Insano, aquele tobogã mais alto do Beach Park, e eu subia decidida a descer. Eu pensava, se eu decidir a descer, eu vou descer. Certo? Quem não decidia descer, que tava lá embaixo, eu não ficava querendo convencer essas pessoas. Mas quem tava lá em cima, eu não convencia elas, porque eu não tenho que ficar persuadindo as pessoas. Eu só perguntava, você tá com medo de quê? O tempo que você tá sofrendo aqui, aguardando tomar uma decisão, é maior do que o tempo descendo? Porque não é. Você percebe que a gente passa mais tempo pensando Remoendo. e remoendo nos impactos do que pode acontecer do que fazendo. Aí eu fui com a pergunta básica. Qual a probabilidade de dar errado? E qual a probabilidade de dar certo? É só olhar. Referência. Quantas pessoas tiveram algum tipo de acidente aqui? Eu saiba nenhum até aqui. Então, o risco, o impacto é alto. Mas a probabilidade do risco é baixo. Então, o medo que você está sentindo ainda é algo que está aqui na sua cabeça. Está aqui na sua cabeça, tem alguma coisa que ele está te informando. Porque o medo é um mensageiro. Qual é a mensagem que ele está querendo te passar? Olha, eu acho que talvez você não esteja no melhor momento para poder estar aqui. Vá num tobogã mais baixo antes. Talvez seja essa a mensagem. Então você desce e vai lá no tobogã. O que não pode é paralisar aqui. E sair daqui com a mensagem de que você é medrosa. Deus me livre e guarde um tobogã. Não, entenda qual é o seu tobogã. Se precisar ser aquela rampinha do parquinho, da praça, do seu bairro, pode ser ele, não tem problema. Só dê o próximo passo à sua altura, que a gente vai aumentando a altura. Mas muitas vezes você perguntar o que é que tá me paralisando. Porque a coragem, ela só existe porque existe o medo. Não tem como existir coragem sem medo. Inclusive, o medo ele é importante pra gente não ser inconsequente. Mas, sem dúvida, a coragem é, assim, o pontapé inicial. Ele é a alavanca. Ele é o trampolim. É a coragem. É um negócio lindo, né? Ai, eu amo a coragem. É isso. Precisa ser exercitada a cada dia. dia, né? Todos os dias, um pouquinho a mais. Sabe o que você me lembrou? Desculpa te interromper, porque me veio aqui agora. Tem 15 dias que eu tava aqui em Salvador. E eu gosto de aventura. E sempre gostei para desenvolver minhas habilidades. Olha, eu sou meio maluca nesse sentido. E eu tava lá em casa. E aí tem um espaço que dá pra poder pular no mar. E eu sempre pulei no mar. E nunca tive medo naquela altura. Deve ser uns 3 metros, 4 no máximo. E aí, eu morava em Salvador, não estou morando mais. E tem um tempo que eu fiquei fora, porque eu tava morando na África do Sul, né? E aí, esses dias, eu olhei pro lugar e falei assim, vou pular. E aí, quando eu levantei, vige, tô com medo. Ai, não é possível, véio. Eu pulo tantas vezes aqui. O que aconteceu comigo agora que me fez ter medo? Porque não, deve estar acontecendo alguma coisa. Eu acho que eu vi muitas histórias estranhas nessa internet de gente pulando e se machucando. Então, é pra eu prestar atenção em como eu vou pular. É pra eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo que pode me machucar. É pra eu, talvez, ver o ângulo que eu vou pular. É talvez pra eu observar se tem alguém passando. Então, eu vou ter atenção. É isso que você quer, eu vou ter atenção. Aí ficar assim, tá tudo bem, acho que eu posso pular. Aí eu estou com medo, mas eu vou pular. Aí pulei.
Minha barriga, borboleta só, voando. Falei, meu Deus, eu tô com muito medo. Aí o que eu fiz? Nadei, voltei, vou pular de novo. Porque eu quero voltar a sentir o que eu sentia antes. Segunda vez. Eita, soprei aqui, desculpa aí, viu, gente? Aí, segunda vez, pulei, medo de novo. Um pouquinho menos do que da primeira vez. Na segunda, na terceira vez, fui de novo, terceira vez. Já me senti um pouco melhor. Ou seja, é um exercício. Só que não é que você tem que fazer. Você tem que se perguntar se a coragem é importante pra você. Que pra mim, as escolhas que eu fiz na minha vida de empreender, o que eu empreendo, de ter a minha vida com a liberdade que eu gosto de ter, eu preciso ter muita coragem, velho. Porque é muito fácil eu fazer qualquer outra coisa mais óbvia, mais comum, entendeu? Então eu preciso da coragem. A coragem é o alicerce da minha vida, ela é a base. Então eu preciso dela. Eu preciso então me desenvolver. Então eu vou me exercitar. Então eu vou pular quantas vezes for necessário. Contanto que eu observe qual é a mensagem que o medo tá querendo me passar. É primordial, né? E é observar o que o medo tá querendo trazer de mensagem para que a gente realmente esteja protegido, mas que não seja paralisado. Exatamente. Né? O medo só não pode paralisar. Exatamente. Não deve, né? Maravilhoso! Pena que acabamos, chegamos ao final. E para finalizar, talvez eu acho que vai ser mais uma pergunta tendenciosa. Mas é que eu faço para todo mundo. Se for coragem, eu mudo. Qual que seria a última dica sua para todo mundo que está nos assistindo, né? E aí eu gosto, assim, de fazer um recorte, principalmente para mulheres, né? Além da coragem. O que elas precisam ter? Não é nem o que elas precisam ter. Como é que você completaria a frase? Você pode ser mais quando? Você pode ser mais? Quando, tipo, acontecer alguma coisa, tipo isso, né? o que você indica? Você pode ser mais quando tiver mais coragem para empreender? Não. Mas vamos... Eu vou responder essa pergunta pensando em você. Eu quis me emocionar. Você pode ser mais quando você se permitir. A permissão é uma escolha que a gente precisa autorizar. É uma autorização. E por que eu falei que ia falar isso de você? Porque eu acho que você é assim com a vida. Você autoriza que a vida não só passe despercebida, mas que ela te toque, que ela te conecte, que ela te desenvolva, que ela te transforme. E eu vejo isso em tudo que você faz, Paulinho. Você é uma pessoa que se permite. Te conheci ali um pouco, não só nas aulas que eu tive a oportunidade de estar, mas nos bastidores também. E eu vi o quanto você se permite. O quanto você se permite arriscar, o quanto você se permite estar aqui hoje, o quanto você se permite fazer o novo, o quanto você se permite desistir de certas coisas que não fazem mais sentido e criar outras que talvez você também não sabe se vai fazer sentido ainda, mas você está se permitindo, sabe? Se permitindo errar, se permitindo acertar, se permitindo buscar aquilo que você acredita. Então, permissão, a gente tem que se autorizar. Se a gente não se autoriza, a gente tá fechado, bloqueado. Se tem uma coisa que você não é, isso, bloqueada. Você é mente aberta, você é mentalidade totalmente flexível, totalmente com vontade de ser mais, de poder ser mais. Você tem sede de ser mais. E isso é maravilhoso. Porque eu falo com sede, porque eu amo tanto a vida, que quando eu vejo pessoas que também têm esse amor pela vida, pela transformação, pelo viver de verdade, eu admiro. E você é essa mulher maravilhosa. Então não tem como não falar sobre você pode ser mais quando se permitir, porque a nossa autorização ajuda a gente a dar o próximo passo. E às vezes tem alguém nos proibindo. A gente nem sabe o que é. Sim. Às vezes pode ser a gente mesmo, às vezes pode não ser. Então se permitam. Que lindo, ai. Nem foi nessa tendência a pergunta. Tá vendo? Quis mudar. Fico muito honrada, muito feliz de ter você aqui. Muito feliz de esse bate-papo maravilhoso, né? Super poderoso, super potente. E estou super aberta a me permitir a viver mais do que eu puder viver, inclusive junto com a cafeína. Com certeza. Conto com você. Para a gente se permitir cada vez mais e mais. Foi uma transformação muito grande na minha jornada, né? E assim, para ser mais a cada dia um pouquinho, a cada mês que eu estive ali na cafeína, com toda certeza, foi entrega total. E eu saí de lá um pouquinho mais do que eu entrei, com toda certeza. Muito bom. Obrigada, Polly. Obrigada pelo seu convite. Fiz questão de vir.
Mesmo na agonia da agenda, queria que desse certo, fiz dar certo até dar certo. E desejo que você continue fazendo dar certo até dar certo. E continue enchendo a gente de orgulho. Mas o principal não é encher a gente de orgulho, é se encher de orgulho. Eu tenho certeza que isso você está contribuindo e se permitindo para alcançar. Com certeza. Muito bom. Muito obrigada.